Irmãos, a palavra que eu quero compartilhar com vocês nesta noite é mais ou menos uma continuação da sexta-feira. Sexta-feira nós tivemos um tempo muito precioso aqui na presença de Deus, na vigília. Quantos estavam na vigília sexta-feira? Muito bom, né? Isso é um tempo muito bom, muito precioso, muita presença de Deus. Deus nos falou bem claramente, fortemente ao nosso coração, sobre um tempo de despertamento, sobre escolher o reino dele e sermos transformados. Enfim, foi muito bom e nós recebemos muito na sexta. Estamos ainda com esta palavra bem forte, bem fresquinha em nosso coração, e eu quero sentir de continuar compartilhando na mesma linha, desdobramentos, digamos assim, do mesmo tema, do mesmo assunto, porque nós cremos que o Senhor está trazendo esse tempo novo sobre nós, sobre a nossa vida, sobre a igreja. E quando nós recebemos a palavra de Deus, a coisa mais importante é corresponder com esta palavra, né? Senão nós caímos naquele erro de nos tornarmos apenas ouvintes e não cumpridores dessa palavra. Então nós precisamos ficar atentos para que cumpramos a palavra, obedeçamos a palavra, correspondamos a esta palavra diante do Senhor. Então, hoje eu quero falar sobre recuperar as forças espirituais, né? Sobre ser limpo na presença de Deus, sobre eliminar aquelas coisas que nos atrapalham, e eu sinto de alguma forma que esse é um tempo assim, onde o Espírito Santo está sinalizando, está colocando a sua luz, está pontuando para que nós nos tornemos mais livres, mais fortes na presença de Deus. Não com nossa força, mas com a força dele, onde nós tenhamos restaurado a nossa força espiritual, a nossa consagração, a nossa alegria, a nossa liberdade para avançar na presença de Deus. Eu quero começar com o texto bem conhecido de Eclesiastes capítulo 3. Eu vou ler estes 8 versos de Eclesiastes 3, são bem conhecidos, que fala sobre os tempos e as estações. Então, se você tem a sua Bíblia, quiser e puder acompanhar, Eclesiastes no capítulo 3 diz assim: tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Veja, tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e de morrer, tempo de plantar e arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e de rir, tempo de prantear e de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e de ajuntar pedras, tempo de abraçar e de afastar-se de se abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Tempo para todas as coisas. Deus é o Senhor do tempo, amém? Deus é o Senhor das estações. É isso que a Bíblia está dizendo. E quão importante é para a nossa vida conhecer não o nosso tempo, mas o tempo de Deus, o time de Deus. É isso que nós precisamos conhecer sempre. É nesse tempo de Deus que nós precisamos andar. A Bíblia nos chama para andar pela fé, né? Nós podemos andar de uma maneira natural, olhando para tempos e estações naturais. Nós podemos andar olhando para circunstâncias. Nós podemos andar olhando para aquilo que nós mesmos discernimos, mas, segundo a palavra de Deus, nós devemos andar segundo o tempo de Deus. O tempo de Deus. E Deus é um Deus de tempos e de estações. E a gente aprende na Bíblia que Deus inaugura um tempo e uma estação a partir do momento que Ele libera a sua palavra. É poderoso isso. Deus envia a sua palavra, e quando Ele envia a sua palavra, um novo tempo acontece. Porque o tempo está sujeito à palavra de Deus.
Guarda isso no seu coração. O tempo, ou as estações, ou o ciclo, né? Quando a gente fala de uma nova estação, um novo ciclo, um novo tempo, nós queremos dizer a mesma coisa. Mas guarda isso no seu coração. Um novo ciclo, um novo tempo, uma nova estação acontece a partir da liberação da palavra de Deus. Deus libera a sua palavra e um novo tempo acontece. Dessa maneira, tempos e estações estão sujeitos à palavra de Deus. Amém? Fala isso para o seu vizinho para ele não esquecer. Você vai guardar, mas para ele não esquecer, fala assim, meu irmão, tempos e estações estão sujeitos à palavra de Deus. Amém? Tempos e estações estão sujeitos à palavra de Deus. É muito interessante isso. Quando a gente olha Êxodo capítulo 12, por exemplo, Deus queria trazer para Israel um tempo de liberdade. Porque Israel havia clamado a Deus lá no Egito, e a Bíblia diz que Deus ouviu o clamor do seu povo, já faziam 400 anos, pouco mais de 400 anos que eles estavam presos, cativos, lá no Egito. Então Deus ouviu o clamor, queria trazer um tempo de liberdade, e sabe o que Deus falou para Moisés e para Arão, ainda lá no Egito? Ele falou, olha, o tempo começa agora. Tipo assim, né? Êxodo capítulo 12, versículo 2, Deus diz assim para Moisés, olha, sabe esse mês aqui? Ah, sim, Senhor, ó, esse mês é o primeiro mês do ano, tudo começa a partir de agora. Deus enviou a sua palavra e ele simplesmente mudou o tempo. Ele mudou a estação. Eles já estavam vivendo num tempo contado pelo Egito, mas Deus falou, eu vou inaugurar o meu tempo. Está começando agora. O tempo começa agora, a estação começa agora, vocês vão começar a contar a partir de agora. Então, tempos e estações estão sujeitos à palavra de Deus. Quando Deus envia a sua palavra, é o tempo. Amém? Fala de novo para o seu vizinho. Quando Deus envia a sua palavra, é o tempo. E quando nós entendemos que é o tempo do cumprimento dessa palavra, nós devemos corresponder com esta palavra. Amém? Nós devemos corresponder com esta palavra. Quando Deus envia a palavra dele ao nosso coração, ele está dizendo, esse é o tempo. Estou enviando a minha palavra. Paulo escreve aos Coríntios dizendo assim, no dia da salvação te socorri e te aceitei. Então, Paulo pega essa declaração e ele diz logo em seguida, eis aqui e agora o tempo de Deus, o tempo da salvação. Então, quando Deus envia a sua palavra a nós, é o tempo. Tempos e estações estão sujeitos à palavra de Deus. Se tem uma coisa em nossa vida precisando ser transformada, tudo que nós precisamos é de receber a palavra de Deus. E quando nós recebemos a palavra de Deus e cremos na palavra de Deus, isto é mudado, isso é transformado, porque um novo processo começa. Amém? Então, nós lemos aqui em Eclesiastes que Deus é um Deus de tempos, de estações, e há tempo para todas as coisas. Né? Nação de Israel recebeu uma direção e tinha lá seus tempos e estações. E é interessante que para cada tempo tem uma dinâmica. Né? Tem uma dinâmica. Vou pegar de novo a nação de Israel, porque a Bíblia fala para nós olharmos para a nação de Israel e ver o que aconteceu com eles, e o que aconteceu com eles é uma mensagem para os nossos dias. Né? Está em 1 Coríntios 10, e não vou falar desse texto, mas é ali que nós encontramos essa chave, Deus falando, olha o que aconteceu com eles, e o que aconteceu com eles é um retrato da nossa vida em Deus. Aquilo era uma pré-figuração profética do que Deus faria conosco em Cristo Jesus. Então, quando a gente olha para a nação de Israel, e a gente pega esses 3 momentos mais importantes de Israel, Israel no Egito, Israel no deserto, Israel em Canaã. A gente percebe que para cada tempo, para cada estação, tinha uma dinâmica diferente. Tinha uma dinâmica diferente. Né? Por exemplo, lá no Egito, o que acontecia? Jugo, escravidão, falta total de liberdade, né? Os egípcios prevalecendo contra o povo de Deus. Era uma característica, tinha uma dinâmica para aquele tempo.
Mas aí Deus, com mão forte, tira Israel lá do Egito, e agora eles atravessam o mar e eles começam a andar no deserto. O deserto tinha outra característica, tinha outra dinâmica. Interessante que lá no deserto, né, você lembra, Deus mandou uma nuvem durante o dia para proteger e para guiar o povo, também à noite uma coluna de fogo, e eles tinham que andar conforme a nuvem, de acordo com a coluna de fogo. Mas no deserto eles não plantavam, nem colhiam, nem dava, né? Nem dava. Estavam andando no deserto. Era uma dinâmica no relacionamento com Deus. E eles experimentaram tantas coisas, tantos milagres. Aí depois, Deus com mão forte introduz o povo na terra de Canaã. Deus levanta Josué e aí introduz o povo em Canaã. Quando o povo entra em Canaã, algumas coisas param e outras coisas se iniciam. Assim como quando eles saíram do Egito, eles mudaram um tempo, mudaram uma estação e agora eles tinham que agir de uma forma diferente. O que eu estou querendo dizer é que em cada tempo diferente, em cada estação diferente, em cada ciclo diferente, Deus espera que nós respondamos de uma determinada maneira. Vamos tentar simplificar. Fala assim para o seu vizinho: quando Deus muda a estação, quando Deus muda o tempo, tu tem que mudar a sua atitude. Fala para ele: você tem que mudar a sua rotina. Tem que mudar as suas escolhas. Que a dinâmica é diferente. Fala para ele: lembra, Deus muda o tempo enviando a palavra dele para o seu coração. Você crê nessa palavra. Pela fé você entra no novo tempo. E quando você entra no novo tempo, tem que mudar a sua rotina. Tem que mudar as suas escolhas. Amém? Glória a Deus. Deus é um Deus de tempos e Deus é um Deus de estações. E é sempre assim, Ele termina uma coisa e começa outra. Termina uma coisa, começa outra. Termina uma coisa e começa outra. Significa que para começar outra, tem que terminar aquela. Agora alguém já está pensando: o que significa isso? Termina uma coisa, começa outra. Termina uma coisa. O problema é que tem gente que não quer terminar. Não quer terminar uma coisa, mas quer uma outra. Não é? Mas tempos e estações diferentes demandam posturas diferentes, atitudes diferentes. Então, encerra-se um tempo para começar um novo tempo. Às vezes a gente quer uma mudança em nossa vida, mas nós não queremos encerrar algumas coisas. Fala para o seu vizinho aí de novo: tem que ter uma disposição para terminar. Tem gente que não quer terminar nunca, né? Quer se agarrar a coisas, a situações, a emoções, Tem gente que já faz 30 anos, por exemplo, que aconteceu alguma coisa, mas a pessoa está lá atrás ainda. Ela fala: eu não solto. Eu não solto. E eu creio em Deus que um dia aquele tempo vai voltar. Não vai. Não vai. Vai ter um outro tempo, mas aquele já foi. Fala para o seu vizinho assim: o passado já passou. Então, nós precisamos aprender a avançar com Deus. Deus nos conduz de glória em glória, de fé em fé. Mas a gente precisa encerrar para começar. Encerrar um tempo, encerrar uma situação para começar uma outra. Uma outra. Na verdade, para que os planos de Deus sejam alcançados em nossa vida, nós precisamos entender as coisas de Deus, as estações de Deus, os planos de Deus para nós, as obras de Deus para nós, e nos mover, colocando o nosso foco nas coisas do céu. Nós precisamos de
andar olhando para as coisas do céu. Por isso que a Bíblia fala: buscai as coisas do alto, né? Orai pelas coisas do alto, buscai as coisas do alto, não nas que são da terra. Então, para buscar essas coisas em Deus, muitas vezes nós não conseguimos se nós estivermos carregados de outras coisas, né? Para buscar uma, para entrar num novo tempo, normalmente a gente tem que encerrar algumas coisas. Por isso que constantemente Deus nos limpa. Constantemente Deus nos poda. Constantemente Deus nos corrige. Para quê? Para que nós fiquemos liberados para avançar nele. Para avançar nele. Tem muita coisa que nós queremos carregar, que não faz parte do plano, que não faz parte do propósito. Tem muita coisa que nós queremos carregar em nossa vida que rouba a nossa força espiritual, que rouba a nossa energia. E a gente precisa arrancar da nossa vida, né? Precisamos arrancar, porque senão essas coisas vão nos atrapalhar. Vão nos atrapalhar. Eu estava pensando nisso, em coisas que nos atrapalham. E fiquei pensando em alguns exemplos. Por exemplo, coisas secas nos atrapalham. Sabe aquele galho seco? E eu tenho um exemplo bem próximo de mim, em casa, que é a Érica. Por que a Érica? Porque a Érica gosta muito de planta. E é já uma mania dela, né? Quem conhece a Érica mais de perto sabe que ela chega num lugar, vê uma plantinha, ela já vai conversar com a plantinha. Mas ela não só conversa, ela já vai assim com a mão limpando, quebrando um galinho. Galinho seco é com ela mesmo, ela vai tirando. Ela fala: tem que tirar. Está quebrando a plantinha? Não, é que tem que tirar. Estou dando uma limpadinha para ela ficar bonitinha, ela conversa. E acho que dá certo, porque as plantas, né, pelo menos lá em casa, crescem. Tem pouco vasinho em casa, né? Tinha uns 213, mas aí eu pedi para ela dar uma segurada, agora tem menos, deve ter só 185 no apartamento, pensa. Brincadeira, né? Enfim, tem só 150. Mas então eu sei disso, porque em qualquer lugar que ela vai, ela vê um galinho seco, já chega com a mãozinha assim, já arrancando. Porque coisa seca tira a energia. Quantos estão entendendo? Amém? Fala para o seu vizinho: coisa seca em nossa vida tira a nossa energia. Tem que arrancar. Tem que arrancar. Então, muitas vezes Deus vem para nos podar, para nos limpar, para tirar aquilo que está roubando a nossa energia. Mas não é só o que é seco. Às vezes, né, eu falo assim, mas eu também gosto de planta. Às vezes você vê uma folhagem bonita crescendo numa árvore, por exemplo. Você fala: olha que bonita essa folhagem. Parasita. Né? Que tem ali uma planta, às vezes uma planta até frutífera. Fala para o seu vizinho: você é a planta frutífera. Amém? Somos frutíferos? De repente uma parasita é aquele que não dá nada. Orquídea dá flores, aquelas plantas parasitas não dão nada. Elas começam a subir e sobe rapidinho. Já percebeu, quem conhece um pouco mais de planta, como parasita cresce rápido? É impressionante, é impressionante. Vai enrolando no tronco assim, quando vê já está lá em cima, na copa da árvore, e a coisa está crescendo, aquela ramagem vai crescendo, aquelas raízes vão enrolando. Às vezes você olha e parece bonito. Olha que bonito, vai matar a planta. Vai matar a árvore. Vai sugar toda a energia da árvore. É isso que um parasita faz. Suga a energia. E às vezes está verdinho. Quer dizer, parece que não tem problema nenhum. Mas está ali. Né? Está ali. Parasita. Então nós precisamos
identificar essas coisas em nossa vida, porque existem coisas que sugam a nossa energia espiritual, a nossa força em Deus. E tudo que nós precisamos para correr, para avançar, para vencer, para alcançar o nosso propósito em Deus, para realizar as obras que Deus já preparou para nós, é estar em Deus, é ter força espiritual, força do Espírito de Deus em nossa vida. E tem coisa que acontece em nossa vida só da gente ficar parado. Tem gente que pensa assim, mas eu não busquei, eu não fiz, será que gruda algum parasita, alguma sujeira na minha vida? Gruda. Você pode tomar um banho, falando do natural, né? Você pode tomar um banho, ficar limpinho, vai lá e fica algumas horas na rua. Ficou sujo. Por quê? Porque tem poluição, porque tem sujeira, porque tem um monte de coisa. Vai grudar em você. Toma um banho, põe uma roupa bonitinha, sai na rua descalço. Mesmo que a rua estiver, entre aspas, limpinha. Depois olha o seu pé. E vai dormir com esse pé assim, sem lavar. Vai apanhar. Suja ou não suja? Tem um texto na Bíblia interessante, João capítulo 13, bem conhecido também. Lembra aquele momento que Jesus lava os pés dos discípulos? Diz assim a Bíblia, versículo 4. Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta, tomando uma toalha, cingiu-se com ela, depois deitou água na bacia que estava cingido, aproximou-se, pois, Simão Pedro, e este lhe disse, Senhor, tu queres lavar os pés a mim? Respondeu Jesus, o que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Então Jesus está naquele momento com os discípulos, ele está dizendo que ele vai voltar para o Pai, para a sua glória. Jesus disse que tinha recebido toda a autoridade, ele está ali nos céus, ele está ali na ceia com os seus discípulos. De repente ele se levanta, pega a toalha e vai lavar os pés dos discípulos. Pedro fica logo chocado. Senhor, o Senhor vem lavar os meus pés, como assim? Jesus disse para Pedro, olha, o que eu estou fazendo você nem vai entender agora. Você vai compreender depois. Depois. É interessante isso. Quando o Senhor nos lava, às vezes a gente não entende, só entende depois. Fala para o seu irmão aí, o Espírito Santo está trabalhando para tirar a sujeira da nossa vida, para lavar as nossas vidas, para lavar os nossos pés, para tirar o que está seco, para tirar o que não presta, para tirar a parasita da nossa vida, para tirar o que rouba a energia. Fala assim, normalmente a gente não entende no momento, mas nós vamos compreender. Amém? Vai ter todo sentido. É o que Jesus falou para Pedro, que eu faço, não entenderás agora, mas compreendê-lo-ás depois. E Pedro falou assim, não, o Senhor nunca vai me lavar os pés. Tipo, não vou deixar o Senhor me lavar. Que é isso, Jesus? Porque lavar os pés era algo feito pelas pessoas mais simples, mais humildes. E Jesus disse para ele assim, se eu não te lavar, não tens parte comigo. Aí Pedro ficou chocado de novo, Não, eu não vou deixar o Senhor lavar o meu pé, eu estou constrangido aqui. Jesus falou, se eu não lavar o seu pé, você não tem parte comigo. Então, a lição aqui é melhor deixar Jesus nos lavar. Amém? E aí Pedro, ouvindo isso, Pedro pediu, Senhor, então não somente os pés, mas também a mão, a cabeça, me lava tudo. Aí Jesus declara uma outra coisa para Pedro. Declarou Jesus, quem já se lavou, quem já se banhou, não necessita de lavar, senão os pés. Quanto ao mais, está limpo. Opa, o que significa isso? Jesus falou, você não precisa lavar tudo. Mas algumas coisas precisam ser lavadas. Por que ele não precisava lavar tudo? Porque ele já estava andando com Jesus. A palavra já tinha lavado Jesus. Se você tem Jesus na sua vida, Deus já perdoou os teus pecados. Você está andando com Jesus, andando como discípulo de Jesus. Você está procurando obedecer a sua palavra. Então, ok.
Não precisa lavar tudo, senão a gente precisava se converter de novo, aceitar Jesus de novo, nós estaríamos no inferno. Não. Ele está falando aqui de gente que já está andando com Jesus. Quantos já estão andando com Jesus aqui? Aleluia, né? Graças a Deus. Graça de Deus nos alcançou, amor de Deus nos alcançou, recebemos salvação. Fala para o seu irmão, se você já tem salvação em Cristo Jesus, não precisa lavar tudo. Você já foi lavado em muita coisa. Mas em algumas coisinhas ainda precisa. Ou então pergunta, fala, precisa lavar alguma coisa, meu irmão? Tem alguma sujeira aí? Quem não tem, né? Pergunta aí, onde é que a sujeira grudou em você, meu irmão? Ela não responde não, é só para perguntar, nem precisa, né? Mas na verdade é isso que rouba a nossa energia. É isso que rouba o nosso destino. É isso que rouba o que nós fomos chamados para ser em Deus. Rouba a nossa energia espiritual. Então nós precisamos desse processo em nossa vida. Lembra que Jesus disse assim, olha, vigiai e orai. Vigiai e orai. Jesus falou, na verdade, o espírito já está pronto, já está preparado, mas a carne é fraca. Então por isso que ele disse, olha, vigilância constante, oração constante. Por isso a gente precisa eliminar da nossa vida, com vigilância, com oração, as coisas que nos enfraquecem, as coisas que roubam. Precisamos eliminar esses parasitas. Então, assim como uma árvore, de repente pode aparecer coisas em nossa vida. Esse negócio de parasita é muito interessante. Eu me lembro uma vez que a gente estava procurando um sítio para comprar. Antes da gente comprar o sítio lá em Nazaré Paulista, nós visitamos vários. E a gente estava procurando e nós chegamos num lugar que estava vendendo ali em Mariporã. Alguém falou para a gente, fomos até lá e tal. E paramos, né, chegamos no lugar, era num sítio que estava à venda. Ficamos assim, talvez uns 10 minutos só, naquele lugar. Porque nós descemos do carro, começamos a conversar com uma pessoa que estava lá nos apresentando. Eu já comecei a sentir umas coisinhas assim, no pé e tal, né? Sentindo uma coceirinha. E não era bem o que a gente estava procurando. Agradecemos, entramos no carro e voltamos. No carro eu já comecei a sentir outras coisas. Quando eu cheguei e fui olhar, tinha assim, mais ou menos uns 80 carrapatos na perna. Que eu contei, muitos eu nem contei, fui tirando assim, tum, 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 tum. Quantos aqui já pegaram uma infestação de carrapato? Né? Alguns poucos. Olha, não é uma experiência legal, te garanto. Carrapatinho miserável. Né? Aliás, essa não foi a primeira experiência. Várias vezes já fui mordido por carrapato e peguei vários carrapatos andando no mato, andando, né, pescarias e tal. É um parasita terrível. Né? E parasita é assim, ele parou no lugar, passou, ele gruda. Carrapato eles ficam esperando, né? Geralmente onde tem animal, a gente já sabe, tem animal, tem vaca, tem cavalo, normalmente tem carrapato. Quem é do interior, mais do mato, sabe disso. Né? Porque o carrapato fica esperando ali, né? Numa graminha, numa arvorezinha. Passou por ali, eles, plum, gruda. E gruda. Quando você percebe, tudo bem, às vezes não percebe. E carrapato é o seguinte, às vezes, né, parece que ele tem tipo um anestésico, às vezes você não sente a picada. Mas vai sentir depois, quando ele estiver gordinho com o teu sangue. Sanguessuga, alguém já pegou sanguessuga? Né? Eu também já. Quando era garoto, a gente costumava nadar em alguns lugares, nas lagoas, nos rios. E de vez em quando ia nadar, tinha um negócio grudado na perna, assim. E tinha que arrancar. Gruda rapidinho, lembra disso? Já pegou, Daniel? Já pegou também. Esses meninos mais traquina, parece uma lesma, né? O Daniel
provavelmente mentia para a mãe dele, dizendo que ia na casa do amigo e ia nadar nas lagoas por aí, né? Sanguessuga também é assim. Parasita, gruda. Você não pediu, mas você passou por algum lugar, gruda em você. Fala para o seu vizinho, tem coisa que gruda na gente. Que é sanguessuga, que é parasita, que precisa ser arrancado. E aí a gente tem que tomar uma posição. Tem que tomar uma posição. Né? Porque faz mal, não pode deixar ali. Senão daqui a pouco vai sugando seu sangue, sua energia, sua vida. Ah, mas eu não fiz nada. Pois é, nós estamos no mundo. Oi, nós estamos no mundo. O mundo jaz no maligno. Ah, mas eu estou com Deus, nada vai me tocar, nada vai me vigiar e orai. Vigilância constante. Porque tem coisa que gruda na vida. Tem coisa que gruda. Tem música maligna. Sabe aquelas músicas chiclete? Você passa num lugar, está tocando, não sai da sua cabeça. Você tem que repreender depois o diabo e a música junto, porque fica ali, ó. Né? A gente chama de música chiclete para não chamar de música do inferno. Mas tem uma música do inferno, você passou num lugar, fica. E se deixar, daqui a pouco você está curtindo outras e outras e outras e outras. Não estou dizendo que toda música é do inferno, mas algumas são. E gruda. Tem muita coisa que gruda. Tem muita imagem que gruda. Tem muita palavra que gruda. Constantemente a gente precisa limpar. Limpar, tem que tomar uma posição. Tem que tirar tudo que está seco. Então, sem fazer nada, algumas coisas grudam. Mas às vezes, né, tem coisas, tem parasita, que nós é que buscamos. Por quê? Porque alguns parasitas dão prazer emocional. Fala assim para o seu vizinho, alguns parasitas dão prazer. Né? E aí a pessoa se envolve, e se envolve, e se envolve, e fica ali, e se envolve mais. E aí isso vai afastando de Deus, afastando da luz, afastando da verdade, afastando do conhecimento de Deus, e a pessoa vai enchendo a vida com coisas que não prestam. Sabe, remédio contra roubador de força espiritual. Duas coisas. Primeiro, nós temos que fazer escolhas sérias e firmes. Decisão. Escolhas. Segundo, é a questão do tempo. Rotina. É preciso mudar rotina. É preciso mudar o hábito. Então, escolher as coisas certas e gastar o tempo com as coisas certas, com prioridades corretas. Não tem jeito. Né? Então, faz escolhas certas e utiliza o seu tempo de forma diferente. Tem que mudar a sua rotina. Fala para o seu vizinho aí. Para se livrar dos parasitas, você tem que escolher jogar fora essas coisas, mas também tem que mudar a sua rotina. Se não mudar a rotina, o parasita não vai embora. Né? Então, fazendo uma comparação, é como fazer uma dieta. Ou melhor, uma reeducação alimentar, não é? Então, reeducação alimentar. O que a nossa carne gosta de comer? Porcaria. É ou não é? Por quê? Porque é gostoso. Porque é gostoso. Eu, por exemplo, se eu pudesse, eu só comia pastel, coxinha, batata frita, só essas coisas assim, saudáveis. É saudável? Claro que não, é porcaria. Mas por que a gente gosta? Né? Porque a carne gosta. Refrigerante é bom? Claro que não. A gente sabe que não presta. A gente sabe que só tem anilina, só tem isso, tem aquilo e tal. A gente já sabe que tem coisa lá que é feita para viciar você. Mas se deixar... Agora,
passa a vida inteira comendo só o que é gostoso para você ver. Morre logo. Morre logo, porque a nossa carne quer só essas coisas. Outro dia eu fiquei chocado, o irmão falou que tomou Coca-Cola de manhã. Foi o Bruno, vou falar logo. Deus está tratando com ele. Ele acordou mal, falei, tomei logo uma Coca-Cola de manhã. Falei, pelo amor de Deus. Aí a gente faz uma oração por ele depois para arrancar esse parasita. Mas se deixar, a gente quer tomar refrigerante, quer comer só coisas assim. E aí, a gente vai no médico, né? Chega lá no médico, o colesterol está lá em cima, o triglicérides está lá em cima, está tudo desarranjado. E a gente fala assim, doutor, tem como dar um remédio aí para acertar tudo, né? Para resolver tudo, para emagrecer e tal? Eu já fiz isso várias vezes. Falando de mim aqui. Né? Então eu chego lá, geralmente o médico fala, então, uma vez eu lembro, eu estava até um pouco mais gordinho do que eu estou hoje, e foi interessante. O Ulisses falou, tem um médico legal, eu falei, eu vou lá. E eu fui no médico lá esperando, quando chegou a minha vez, chamou, eu nem conheci o cara, primeira vez, abri a porta, ele estava escrevendo de cabeça baixa assim, ele nem levantou a cabeça, ele falou assim, eu falei, bom dia, ele falou, bom dia, esse sobrepeso aí. Eu falei, bom dia, doutor Cleoriberto, acho que o Daniel conhece, né? Enfim. Eu falei, nem me conhece, já vai falando assim. Ele sabe, né? Médico sabe. E aí a gente chega esperando que ele ache aquele remédio. E na verdade existem remédios, graças a Deus, são muito bons, né? Para acertar as coisas. Mas a pergunta é, só o remédio acerta as coisas? Não tem jeito. Ele vai falar, olha, se tiver muito ruim, ele pode dar um remédio para ajudar ali na hora. Mas ele vai falar, você precisa fazer uma reeducação alimentar. E também exercício. E comer outras coisas. Pergunta aí para o seu vizinho, o que é que o médico vai mandar você comer quando você chegar lá? Você já sabe, né? É aquilo que você não gosta. Vai mandar você comer verdura. Vai mandar você comer legumes. Vai mandar você comer tomate. Mas eu não gosto. Tem que comer. Senão, a gente fica pensando naquelas outras coisas. É veneno, mas é gostoso. É veneno, mas é veneno. Né? E na verdade o que é bom, geralmente para a nossa carne não parece ter um bom sabor, né? Então fazer uma reeducação alimentar não é fácil, mas é totalmente possível. Quantos acham que é totalmente possível? Totalmente possível. Mesmo que alguém diga, né? Alguém está sendo revelado, é a Vanessa? Foi revelada. Já, né? Deus está falando. Aí, Jefferson, você está orando, né? Mas ela está orando por você também, viu, Jefferson? Pensa que, né? Esse sobrepeso aí tá. Outro dia a Vanessa foi comer um chocolate e já falou, não, você falou que não ia comer chocolate. Ela falou, é mesmo. Mas ele estava comendo. Não adianta nada. Só misericórdia. Mas é possível ou não é? É claro que é possível fazer uma reeducação alimentar. Depende do quê? Depende de decisão, depende de disciplina. Não adianta a gente falar, doutor, dá um remédio, mas eu não quero mudar os meus hábitos. Aí não tem jeito. Né? Capaz de piorar, porque toma o remédio, mas continua comendo as mesmas coisas, na mesma quantidade, aí não muda.
Mas na verdade, nós não estamos falando aqui de dieta ou de reeducação alimentar, de coisa física, né? Embora isso é muito importante também. Estamos falando de coisas da alma. Tem parasita na alma que ficam lá sendo alimentados. Pergunta aí para o seu vizinho, você está alimentando algum parasita? Mas aí a gente vem no culto e fala, Deus, dá um remédio, daquele bem forte. Né? Imagina que Deus é o médico, aí a gente chega lá, né? Deus dá um remédio e que esse remédio me emagreça, que esse remédio seja assim, um remédio muito legal para mim poder comer o que eu quiser, na quantidade que eu quiser. Eu não preciso fazer exercício e fique tudo bem e acerte a minha saúde de uma vez por todas. Em nome de Jesus, amém. É mais ou menos assim que a gente faz, a gente chega no culto, né? Precisando de um remédio para a alma. Senhor, manda uma unção para a minha vida. Mas uma unção assim, que quebre, que renove, que restaure, que arranque de mim tudo. E que eu te ame, Senhor. E que eu fique livre de tudo. E comece um novo tempo, um novo ciclo. E tudo novo na minha vida, tudo lindo, tudo maravilhoso. Porque agora é com o Senhor Jesus. Ah, mas tem uma coisa, eu quero continuar fazendo as mesmas coisas, tá? Fala para o seu irmão, acho que não vai funcionar assim. Não é? Porque assim como para o corpo só o remédio não resolve, precisa ser acompanhado de atitudes, de mudança, de disciplina, para a alma também. Não adianta achar que uma unção vai resolver tudo. Manda uma unção para resolver tudo. Precisa ser acompanhado de decisão, de mudança. De mudança. A nossa carne, tanto para o nosso corpo físico quanto para a nossa alma, sabe o que ela diz, ou tenta dizer para a gente o tempo todo, sobre as coisas ruins? Ela tenta dizer assim, eu não consigo viver sem essas coisas. A nossa carne tenta falar para a gente, eu não conseguirei ser feliz sem essas coisas. Tenta contrariar a sua carne. Você fala para a sua carne assim, ó, vai diminuir o salgado, o doce, a carne, sei lá, todas as coisas gostosas que não fazem tão bem. A carne vai falar para você, eu não posso viver sem essas coisas. Eu não posso viver sem doce, eu não posso viver sem isso, eu não posso viver sem aquilo. Eu não vou ser feliz. Aí já fica numa neura, né? A pessoa, ai meu Deus, eu não consigo parar de comer essas coisas. Consegue sim, é a briga da carne. Você contrariou ela, ela já se levanta. Na alma a mesma coisa. Tem alguns parasitas que a nossa alma alimenta, que você dá uma ordem e fala, vai ter que viver sem isso. Eu não consigo viver sem isso. Eu não vou ser feliz se eu viver sem essas coisas. E aí há uma guerra, uma luta da carne contra o espírito. Então a carne sempre vai dizer que não consegue, né, viver sem essas coisas que não prestam. Mas deixa eu dizer uma coisa, o Espírito sempre vai dizer que tudo é possível, amém? Fala para o seu irmão aí, o Espírito sempre diz que tudo é possível. Então nós precisamos, para ter força espiritual, para ter liberdade na presença de Deus, para ter consagração, para avançar em Deus, tomar decisões certas, substituir uma coisa por outra. E sabe que é interessante? Assim como o corpo físico, nossa alma, nossa vida se alinha. Se você decidir sobre algumas coisas, sobre comida boa, por exemplo, não gosto disso, não gosto daquilo, mas você fala para a sua carne, vai ter que comer porque isso é que é bom. Daqui a um tempo você vai estar gostando dessas coisas, se você tiver atitude e disciplina. Então a gente tem que falar para o nosso corpo o tempo todo, você pode gostar de qualquer coisa, viu? Em relação à comida. Mas, em relação às coisas de Deus, a mesma coisa. A carne vai falar, eu não gosto de orar, eu não gosto de ler a Bíblia, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. E nós temos que dizer para a nossa alma, bendize, ó minha alma, ao Senhor. Davi fazia isso. Ele diz, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não se esqueças de nenhum dos seus benefícios. Então, geralmente, ele estava sempre falando
com a alma dele. Por que está abatida a minha alma? Glorifica a Deus. Bendiga ao Senhor. A gente encontra muitas vezes. Ó, minha alma, por que você está assim? Para de ficar assim. É uma guerra. Tem que dar ordem, tem que disciplinar. Tem que dizer, você vai andar assim, você vai gostar disso. Uma decisão de jogar fora algumas coisas, uma decisão de alinhar outras coisas, para ser livre em Deus, para voltar a ter força espiritual. Então, algumas coisas, a gente de fato precisa, irmãos, tomar a decisão de jogar fora e de abandonar. Se você sabe que uma coisa é pecado, se você sabe que uma coisa é erro, se você sabe que uma coisa contraria a Deus, não hesite, abandona, joga fora. Não fica pensando, mas se... jogue fora. Decisão no coração. Eu não vou aceitar o pecado na minha vida. Então, nós não podemos ficar ali e tal, amansando, mas talvez não seja. Sabe que é errado? Joga fora. Não, talvez eu consiga ficar com isso na minha vida. Joga fora. Decida na presença de Deus. Né? Perdão vem de Deus. Ele perdoa os nossos pecados. Nós temos um advogado junto ao Pai, que é Jesus, poderoso para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Mas a gente tem que jogar fora. Pelo sangue de Jesus, pelo poder de Deus que nos limpa do pecado, decidir jogar o pecado fora da nossa vida. Então decida abandonar. Outras coisas, talvez nós tenhamos que limitar. Porque tem muita coisa que não é prioridade, por exemplo. Não devia estar como prioridade. Coisas que talvez pudessem ser bastante esporádicas, mas estão desequilibradas em nossa vida. É aquilo que a gente gasta o nosso tempo, o que vemos, o que lemos, né, como nos envolvemos com as coisas. É como comida, de repente tem um tipo de comida que você pode comer bem de vez em quando, mas comer todo dia, toda hora, vai morrer logo. Ou vai desenvolver um monte de doenças. Então tem coisas que a gente precisa limitar. Por isso que a nossa rotina é muito importante no processo de transformação. Por isso que o nosso tempo é muito importante. Nós temos que priorizar as coisas de Deus. Né? Então, mas eu não posso, por exemplo, ver TV. Eu posso ver TV, mas não posso ver 10 horas de TV por dia. Eu não posso acessar a internet. Eu posso acessar a internet, mas não posso ficar 8 horas por dia. Não posso fazer tal coisa, ficar assistindo séries. Eu posso, mas não posso assistir 10 de uma vez, 10 capítulos de uma vez só. Se tem qualquer coisa que está fora de ordem em nossa vida, nós temos que tomar decisão sobre isso. E priorizar, e limitar. Decidir sobre estas coisas, e isso não vai roubar as minhas prioridades. Então tem coisas a abandonar, tem coisas a limitar, mas tem muita coisa a fazer. Tem coisa na nossa vida que tem que ser uso contínuo, tem que ser hábito, tem que ser estilo de vida. E uma pergunta que nós precisamos responder é a seguinte: onde está a vida da sua vida? Pergunta aí para o seu vizinho, onde é que está a vida da sua vida? Essa é a pergunta que nós temos que responder. Eu vou explicar. O que é que produz vida em nós? O que é que produz vida de Deus? É nisso que a gente precisa focar prioritariamente. Nós não podemos perder de vista isso. Outro dia eu estava orando. E eu senti Deus me falar claramente na minha vida sobre 5 prioridades que eu não posso deixar, que eu não posso abandonar, que eu tenho que me envolver com essas coisas, que eu tenho que focar nessas coisas e eu não posso substituir essas coisas, o tempo dessas coisas, por qualquer outra coisa. As outras coisas são o restante. Mas Deus falou, olha, foca em 5 coisas. Ele falou a palavra, oração, pregação, ensino e escrita. 5 coisas.
Falei, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Ele falou, essas 5 coisas. Prioriza isso. O resto, outras atividades vêm depois. Falei, sabe por quê? Porque se a gente deixar, as prioridades vão mudando, a gente vai gastando tempo com coisas que a gente não devia gastar tanto tempo. Por isso que para mudar de vida, para voltar a ter liberdade, energia, eu sei que Deus libera a unção dele, que é o remédio que a gente precisa no momento, né, para equilibrar as coisas, mas isso precisa ser acompanhado de decisão, de disciplina. Então, as escolhas certas e uma mudança de hábitos são coisas fundamentais para a gente voltar a ter energia espiritual. Por isso a Bíblia fala constantemente, enchei-vos do Espírito, né? É aquele negócio de intimidade com Deus, de investir tempo em Deus. Amém, amados? Eu sinto que Deus está nos chamando para um tempo muito especial na presença. Quantos sentem isso? Sentem também? Mas ao mesmo tempo Deus está chamando para limpar a nossa vida. Tem coisas que não dá para a gente carregar junto. Tem que limpar. Tem que arrancar aquilo que está seco. Tem que arrancar aquilo que é parasita. Tem que abandonar. Tem que mudar prioridades. E vai vir uma graça poderosa de Deus para nos levar além, para nos levar para o nosso destino, para nos levar para o lugar onde Deus tem nos chamado. Amém? Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Aleluia. Vamos orar por isso? O Espírito Santo está aqui. E o Espírito Santo quer restaurar a nossa força espiritual. Restaurar a consagração. Liberar a vida de Deus em nossa vida. Creia nisso de todo o seu coração. Creia nisso. Nós vamos orar por isso. Vamos ter um tempo orando. Eu gostaria que você já começasse a orar. Feche os teus olhos e já comece a orar aí no seu lugar, se você quer a vida de Deus. Comece a orar em línguas, comece a orar em português, ore como você quiser. Mas comece a orar aí no seu lugar, dizendo, eu quero a vida de Deus. Eu quero, Senhor. Eu quero ser limpo na Tua presença. Eu quero ser limpo na Sua presença. Sabe, João capítulo 15, texto bem conhecido, você sabe disso. O Senhor disse assim, toda árvore que produz fruto, Ele limpa para que dê mais fruto. Você foi chamado para ser frutífero na presença de Deus. Talvez você já produziu muitos frutos no passado, e hoje você olha para a sua vida e você fala, cadê os frutos, Senhor? Ah, será que eu fui chamado para produzir fruto só num período da minha vida? Não, você e eu, nós fomos chamados para dar fruto o tempo todo. O tempo todo. E a prova disso é que Jesus uma vez, ele foi até aquela figueira. E a Bíblia diz que não era tempo de frutos, mas Jesus foi procurar frutos na figueira. E ele não encontrou fruto e amaldiçoou aquela figueira. Essa é uma mensagem clara que Deus quer que nós produzamos frutos em tempo e fora de tempo. Produzamos frutos o tempo todo, para a glória do Senhor. A Bíblia diz até que na velhice, se Deus permitir que você chegue aos 100 anos, com 100 anos você vai estar dando fruto para a glória dele. Amém? A Bíblia fala, porque até na velhice produzirão frutos. Então não tem tempo. Se você já produziu fruto no passado, Deus quer que você produza fruto hoje, neste tempo, nesta estação. E tem muitos frutos que Deus quer produzir através da nossa vida. Mas sabe o que Ele faz? Ele limpa para que possamos dar mais frutos, para que tenhamos força. Ele poda, Ele tira aquilo que está sugando a energia, aquilo que está roubando a força, aquilo que não faz parte da nossa vida, aquilo que é parasita em nossa vida. Ah, mas tem até uma aparência boa essa ramagem aqui, mas Deus vem e corta. Deus vem e tira. Por isso, se a gente quer ser limpo, ser transformado, ser livre, ser fortalecido no Senhor e na força do seu poder,
dentro do nosso coração, com toda a nossa fé, é preciso dizer: Senhor, eu decido, eu quero, e eu quero também com isso mudar a minha rotina. Eu quero fazer as escolhas certas, mas também eu quero mudar a minha rotina. E se na tua rotina ter um tempo com a palavra de Deus não está incluído, inclua na sua rotina. Se na sua rotina, se no seu dia a dia não tem um tempo de oração com Deus, inclua um tempo de oração, de intimidade com Deus. Sabe, muitas vezes, quando a gente está mudando, né, no natural uma dieta, ou quando a gente precisa fazer exercício, mas não consegue, tem gente que nos ajuda, né? Você disse que o pastor Diego, por exemplo, é alguém que ajuda outras pessoas na rotina de exercício. Personal trainer. Eu queria te dizer isso aqui para você. Nós estamos no corpo de Cristo. E talvez o Espírito Santo esteja falando com você sobre mudar a sua rotina, sobre incluir na sua rotina disciplinas espirituais como leitura da Bíblia, como oração, como tempo com Deus. E eu quero te encorajar nesta noite a fazer uma decisão nessa área e procurar alguém, talvez o seu líder, uma pessoa mais madura, e dizer para ele assim: eu vou prestar conta a você da minha rotina espiritual, das minhas disciplinas espirituais. Então você decide, fala: olha, eu decidi ler a Bíblia, cada dia uma parte da Bíblia. E toda semana lá na cela, quando eu me encontrar com você, eu vou dizer o que eu estou fazendo em relação à leitura bíblica, em relação à oração. Irmão, isso é tão importante. E às vezes são as coisas que nós negligenciamos. São as coisas que nós negligenciamos. Mas é como um alimento mesmo. A Bíblia fala que a palavra de Deus é o nosso alimento. Isso é verdadeira comida. Mas como no alimento natural, se a gente for só comendo porcaria, daqui a pouco a saúde já era. Perdemos a saúde. E o nosso corpo físico fica todo desequilibrado. Por quê? Porque nós não fomos diligentes. Não fomos disciplinados. A vida espiritual também é assim. Por isso que é tão importante decidir na presença de Deus, mudar hábito. Porque quando a gente muda um hábito para a disciplina espiritual, para buscar a Deus de verdade, seriamente, quando a gente para com esse negócio, só quero uma unçãozinha, mas não quero uma mudança, e a gente toma um remédio, mas não muda de atitude, aí o remédio parece que não funciona. E eu digo para você, o remédio funciona, a unção funciona, mas sabe, a unção é o vinho novo que vem sobre a nossa vida. Mas quando esse vinho novo vem sobre a nossa vida e não encontra um odre novo, o odre novo é a nossa vida. Sabe o que acontece? Arrebenta o odre, porque o odre é velho. E se perde tanto o odre quanto o vinho. A gente não pode ficar vivendo de unção em unção com odre velho, com atitude velha, com padrões velhos. Nós precisamos ser um odre novo na presença de Deus, um coração fiel, um coração obediente, uma vida decidida, uma vida disciplinada na presença de Deus. A gente fala: Senhor, eis-me aqui para fazer a tua vontade. Eu vou fazer a tua vontade na segunda, na terça, na quarta. Mas será que eu consigo só com a minha força de vontade? Não, só com a nossa força de vontade a gente não consegue, mas é fundamental a nossa decisão, porque o Espírito Santo de Deus trará a força necessária em cima da nossa decisão. O Espírito Santo de Deus é cavalheiro, ele trabalha na nossa decisão. O Espírito Santo pode ser resistido, mas quando nós decidimos, ele vem, e ele nos fortalece, e ele nos capacita, e ele nos renova. Amém, amados? Então eu te encorajo a começar a orar no seu lugar, e dizer: Senhor, eu quero transformação na minha vida. Senhor, eu quero de volta a minha força espiritual. Talvez o Espírito Santo esteja mostrando para você alguns parasitas
que já estão aí na sua vida, sugando a tua energia, a tua força espiritual. Talvez você, como aquela planta, foi envolto por um parasita e parece que tem raízes para tudo quanto é lado e tem muita coisa te apertando, tem muita coisa te oprimindo, tem muita coisa te impedindo. Mas sabe, Deus é poderoso nessa noite para cortar essas coisas lá na raiz. E ainda que pareça que está tudo enrolado hoje, daqui a pouco está seco e você está livre. Os teus ramos vão estar livres para frutificar. Talvez você esteja como uma árvore com vários galhos secos, mas a mão do Senhor é poderosa para arrancar esses galhos secos aí e dar força e energia para outras coisas na sua vida, para as coisas de Deus. Talvez algumas coisas estão sugando a sua vida, mas se você decide romper com isso, você e Deus, você na presença do Senhor, a graça de Deus virá. E ainda que a tua carne diga, mas eu acho que eu não vou ser feliz desse jeito, eu não consigo ser feliz, eu não vou conseguir ter prazer, eu não vou conseguir ter vida, se não for com estas coisas, eu digo para você, é mentira do diabo. A nossa alegria, a nossa felicidade, a nossa vida está na presença de Deus, e é só um grito da carne, mas o grito da carne vai ser superado pela vida do Espírito. A carne produz morte, o Espírito é que produz vida. A lei do Espírito de vida nos livra da lei do pecado e da morte. Quando nós decidimos na presença de Deus, então vai orando e vai decidindo na presença de Deus. O Espírito Santo está aqui, está passeando nesse lugar. Oh, o Senhor é bondoso, é gracioso, e Ele tem desejo de iniciar um novo tempo, tempo de força espiritual. Lembra disso? Uma nova estação começa com a liberação da palavra de Deus. Deus envia a palavra dele, então começa um novo tempo. Deus envia a sua palavra e começa uma nova estação em nossa vida. A palavra de Deus está sendo enviada ao seu coração nessa noite. Se você receber a palavra de Deus como palavra de Deus para a sua vida, eu digo para você, começou uma nova estação, começou um novo tempo. Oh Senhor, olha para a nossa vida, Senhor. Mais do que nós mesmos, o Senhor enxerga, o Senhor sabe o que nos faz mal, o que faz mal para a nossa alma, o que faz mal para o nosso coração, o que nos contamina. O Senhor sabe o que nos envenena, ó Deus, mais do que nós mesmos. Então eu te peço, Senhor, abre os nossos olhos, porque nós nos alegramos, ó Deus, porque o Senhor tem enviado a sua palavra, o Senhor tem liberado a tua unção neste lugar. E o Senhor tem nos falado de um novo ciclo, um novo tempo, um tempo poderoso no Espírito, onde avançaremos, onde sinais, prodígios, maravilhas acontecerão, Senhor. Mas ao mesmo tempo, ó Deus, nós sabemos que nós precisamos cooperar com a palavra do Senhor, que nós precisamos obedecer a palavra do Senhor. E nós sabemos que nós não podemos, recebendo a sua palavra, ficar da mesma forma, ou permanecer com algumas coisas em nossa vida, coisas talvez que já deveríamos ter jogado fora, prioridades que já deveríamos ter mudado, coisas que nós já deveríamos ter estabelecido. Senhor, coisas tão importantes como a palavra, como a oração, como uma vida na tua presença, como investir tempo para ficar com o Senhor, buscando a tua intimidade, ó Deus. E nós vamos deixando, e tantas coisas vão acontecendo, e roubando o nosso tempo, e roubando invertendo as prioridades. Mas nós estamos aqui na tua presença, ó Deus, para ajustar a nossa vida, para alinhar a nossa vida, Senhor. Limpa a nossa vida, Senhor. Limpa a nossa vida, Senhor. Olha para dentro de nós, para a nossa alma, para o nosso coração, Deus. E revela, mostra, Senhor, aquilo que nós precisamos jogar fora. Nós estamos em tua presença, Senhor. Tudo, Senhor, e toda a nossa vida está diante de ti. Nada podemos esconder, nada podemos ocultar, Senhor.
Por isso, enquanto oramos, ó Deus, enquanto cada um está orando, olha para a nossa vida, Senhor, e mostra claramente o que nós devemos fazer, qual rotina temos que mudar, Senhor, que decisões temos que tomar, ó Pai, para nos alinhar com o céu, para nos alinhar com o Senhor. Oh Deus,